Olá a todos, meu nome é Zacarias, do canal Topógrafo Prático. Hoje, no quadro Entrevista com Topógrafos, eu tenho o prazer de entrevistar o professor Luiz Carlos de Silveira Caixa, professor universitário, fundador da revista Mira, e um grande prazer em estar aqui. Professor, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes. O meu nome é Luiz Carlos da Silveira. O Caixa é o meu apelido que eu tenho desde pequeno. Fui professor de topografia, geodésia, astronomia de campo e ajustamento de observações no curso de Engenharia de Agrimensura da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Fui também professor de Geologia e Mineralogia durante 34 anos no Colégio Técnico Maximiliano Gaidzinski, no curso técnico de cerâmica. Eu sou natural de Lauro Miller, Santa Catarina, e desde pequeno, com 10 anos, eu comecei a trabalhar com o meu pai de auxiliar de topografia. Com 12 anos, em 1966, eu comecei a operar o teodolito para dar os alinhamentos para a abertura de picada. Era um zuio de 4 calantes. Ele era instalado um pouquinho embaixo, né? Em função da minha estatura, eu era pequeno, né? Então, desde os 12 anos, desde 1966, eu atuo na topografia. Já faz bastante tempo. Bastante tempo, bastante tempo. Quer dizer que o senhor vem de família de topógrafos, seu pai era topógrafo? O meu pai era topógrafo das minas de carvão. Naquela época, nos anos 40, não existia escola de agrimensura aqui na região sul. Então, as carboníferas trouxeram profissionais da Alemanha que vieram ensinar topografia. E a primeira dificuldade foi a língua. Eles não falavam português e os brasileiros não conheciam o alemão. Então, era mais na base dos sinais e escrita, né? Então, o meu pai fez esse curso, é um curso de 6 meses, isso em 1946, e passou a trabalhar como topógrafo nas minas de carvão. Durante as férias e nos finais de semana, ele trabalhava com estradas. E naquela época, a estrada era feita por exploração locada. Eles levavam para o campo apenas o raio mínimo e a elevação máxima, a declividade máxima. E as curvas eram locadas no campo utilizando tabelas, né? E os mais antigos conhecem as tabelas, né? Do João Luderiz, Léo Espartel. Então, eles faziam a intersecção das tangentes, colocavam o teodolito na intersecção, recuavam para o início da curva e, através das tabelas de cordas, ia alocando as curvas. A declividade era a mesma forma. Se não atingisse a declividade mínima, era feito um novo traçado. Assim era a topografia naquela época. Era tudo no campo, tudo era realizado no campo. Ali você levantava e projetava e locava ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. O trator vinha vindo atrás. Então, Zacarias, eu aprendi muito com meu pai. Na realidade, o meu pai era topógrafo prático, né? Depois eu fiz topografia, fiz engenharia e agrimensura, e eu tive 2 filhos que seguiram a carreira, né, que seguem a carreira. É uma filha, a minha filha Luana, ela é engenheira agrimensora, e o meu filho Leonardo, ele é professor da Universidade Federal do Pampa, no campus de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Atualmente, ele está fazendo doutorado em geoprocessamento e conclui no final do ano. Então, nós estamos na 3ª geração de agrimensores.
muito bonita essa história. Ah, e o senhor trabalhou no Grupo Votorantim, é isso? Ô, Zacarias, a minha história é bastante interessante. Quando eu fiz o curso técnico de mineração, tinha uma disciplina de topografia. Como eu já trabalhava com topografia, eu até era dispensado da aula. Na mesma escola, eu fiz um curso de tipografia e passei a ser tipógrafo e dei a aula de tipografia. Então, eu sou tipógrafo e topógrafo. Dei aula de tipografia e dei aula de topografia. Interessante que eu tive um aluno que foi meu aluno de tipografia e depois foi meu aluno de topografia. Ixi, Maria. E como foi sua experiência lá na Votorantim? Era mineração também? No início, eu fui fazer estágio como técnico de mineração para trabalhar com explosivo em mina subterrânea. Mas, na época, só podia baixar a mina com 21 anos e eu tinha 18. Então, os diretores da empresa conseguiram uma autorização judicial para mim trabalhar no interior da mina. Quando eu comecei o estágio, o topógrafo da mina saiu, era um técnico em agrimensura, e o diretor perguntou se eu quebrava um galho por uns 30 dias, e eu disse que sim, e acabei ficando 17 anos. Ixi, Maria. E qual cidade foi isso? Qual cidade? A cidade que eu trabalhava era Morro da Fumaça, era mina de fluorita. Na sequência, eu passei a trabalhar nas outras minas do Grupo Votorantim, quase todos os estados brasileiros, principalmente em Minas Gerais, em São Paulo, Calcário, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Nordeste. Então, eu fazia o trabalho nas minas do Grupo Votorantim, tanto mina subterrânea quanto mina a céu aberto. Ô, Zacarias, eu trouxe uma bagagem muito grande do meu pai. Naquela época, não tinha teodolitos preciso, não tinha estação total, era tudo na base do teodolito de leitura externa, com bússola, tinha que usar uma lupa para ler o ângulo, né? Os profissionais mais antigos lembram disso, né? Eu sei, sei. E muitos macetes. Eu lembro que meu pai foi marcar uma estrada, locar uma estrada, e era uma região mais ou menos plana, e os prefeitos queriam fazer uma linha reta, unindo as duas cidades. E o meu pai foi contratado e falou que precisava de uma poligonal para depois calcular o ângulo para abrir o traçado final. Só que eles não queriam pagar. Eles falaram que tinha que dar um jeito, que não precisava fazer 2 vezes o mesmo trabalho. Aí o que o meu pai fez? Eu tinha 10, 12 anos. Ele comprou foguete de vara e tinha que sair numa ponte. Então, eu fui lá na ponte com outras pessoas, a gente aprumou bem a vara do foguete, soltou o foguete, eram 3 foguetes a cada 5 minutos. O meu pai, a 30 quilômetros afastado, direcionou o teodolito no facho luminoso no céu e deu a saída para fazer a estrada. E chegou lá na ponte com um erro de 6 metros, era um erro normal, né? Até foi bem preciso. Então, É o distanciômetro, antigo. E isso não está nos livros de topografia. Né? Então, É cada um verdade, é se verdade, é virava verdade. como podia na época. É verdade. Isso aí não está nos livros, né? Isso não está no livro, isso é experiência pessoal, né? E o topógrafo tem muito disso, né? De resolver os problemas ali na hora, né? E o seu pai foi muito criativo nessa resolução. Sim, agora me conta aqui para nós, professor, como foi o ajuste que o senhor fez nas fórmulas do SAD 69, do Datum SAD 69. Zacarias, nos anos 60, 70, a geodésia era considerada como segurança nacional. O Exército
tinha, através da divisão de levantamento do Exército, as antigas DSGs, eles tinham um material interno e até chegaram a publicar alguns livrinhos. O pessoal mais antigo pode até lembrar, uns livrinhos de capa cinza, e tinha alguma coisa de geodésia, alguma coisa de fotogrametria. Então, era muito fraco assim, em termos de literatura. Então, quando eu comecei a trabalhar com geodésia, já nos anos 70, início dos anos 70, era feito por tabela. Os engenheiros cartógrafos, os engenheiros agrimensores mais antigos vão lembrar. A tabela que a gente usava era uma tabela calculada para o elipsoide de Rayford, calculada nos Estados Unidos pela Marinha Americana. Eram oficiais cartógrafos que efetuaram esses cálculos usando regra de cálculo, na época não tinha computador. Bom, em 1966, houve uma troca do elipsoide de Rayford, cujo datum era Córrego Alegre. Aqui vale dar uma explicação da diferença entre elipsoide e datum. Elipsoide é a figura geométrica da Terra que tem um raio equatorial e um raio polar. Foram medidos vários elipsoides. E o Brasil adotou, na década de 40, o elipsoide de Rayford, denominado de elipsoide internacional. O datum é um ponto físico na superfície da Terra, onde se tem um marco e é a origem do sistema geodésico de uma determinada região de um determinado país. E ficava em Córrego Alegre, no Triângulo Mineiro. Nos anos 60, houve uma assembleia em Lucerne, na Suíça, que sugeriu a criação de elipsoides regionais no mundo inteiro. E a América do Sul implantou o SAD-69, South American Datum, e escolheu Chuá, Minas Gerais, para implantar um marco físico. Esse marco ainda existe, está lá. A USP fez uma base de centragem forçada em cima do marco. Tá? Então, nessa troca de elipsoide, do Rayford para o UGGI-67, não tinha tabelas para fazer cálculo. Em Curitiba tinha um curso de mestrado e doutorado nesta área. E eu estive lá questionando para ser feita uma tabela para a gente trabalhar correto. Né? E eles falavam que não tinham recurso. Então, o que se fazia? Se trabalhava no SAD-69 com as tabelas do anterior. E chegava a dar erro de até 80 metros. Né? E eu já trabalhava na Votorantim e eu sugeri para a diretoria fazer uma tabela para uso interno na Votorantim. Né? Então, eu precisava das fórmulas. Né? Então, o primeiro problema que eu tive, não tinha fórmulas, não existia para o público as fórmulas. Então, eu tive que fazer um curso de pós-graduação em matemática. Depois eu fiz mais outro. Né? E eu consegui manipular as fórmulas e percebi que tinha alguns problemas nas fórmulas, em função do número de termos na série. Então, o que eu fiz? Eu recalculei aumentando o número de séries. Tinha um erro de 20 centímetros nas fórmulas anteriores e esse erro veio para 2 milímetros. Então, eu fiz toda a coleção de fórmulas. Né? Interessante, era para uso interno da Votorantim. Um professor de geodésia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em visita à empresa, ele viu sobre a minha mesa esse trabalho e estava escrito tabelas e fórmulas para cálculos geodésicos no sistema UTM, no elipsoide UGGI-67, tracinho SAD-69. E ele pegou esse material na mão e falou para o meu chefe, isso aqui é brincadeira, não existe isso, ninguém fez ainda. Né? E o meu chefe falou para ele, não, esse profissional ele é engenheiro agrimensor, ele é professor de topografia no curso de engenharia agrimensora e ele fez esse cálculo.
Eu não estava Imagina. na empresa, e em seguida ele pediu para publicar. Ele levou para Porto Alegre e, dentro de 30 dias, foi publicado como livro pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse livro continha as tabelas de 0 a 33 graus, que contemplava todo o território brasileiro, né? E mais os exemplos aplicativos, usando a própria tabela e usando o modelo matemático. Então, Professor, todos os softwares de topografia. professor, como é que a gente tem acesso a esse livro? Não, ele está com edição esgotada. Eu tenho um exemplar aqui, o meu filho também tem um, tem nas bibliotecas das universidades, né? Mas hoje não faz mais sentido usar tabela, né? Com o computador É verdade. Eu digo massificado, assim, não é precisa. porque, eu digo, professor, porque isso aí é um livro histórico, né? Para mim, isso aí é um livro histórico. Isso aí conta a história da geodésica no Brasil. Eu posso ver um exemplar para dar para o Leonilson colocar no museu. Com certeza, é uma ótima ideia. Ótima ideia. Tá, Zacarias, na sequência, esse mesmo professor, ele viu um material que eu tinha, era material de aula, aquelas apostilas que os professores usam para dar aula, né? Sei. E tinha uma com a denominação de Determinação do Norte Verdadeiro Manual Técnico. Ele gostou do material, né? E levou e saiu na sequência também. Então, pela universidade, eu publiquei 2 livros. Depois, na sequência, eu publiquei mais 3 livros nessa área de geodésia e astronomia de campo. Hein, professor? Mas a gente poderia até transformar esses 2 livros no e-book, né? Não, o livro Determinação do Norte Verdadeiro, ô Zacarias, nós vamos editar, né? A gente fez uma atualização nele, porque é um livro completo. Nesse livro, eu introduzi um catálogo de estrelas para a determinação do norte verdadeiro por elongação de estrelas, que além do azimuth também calcula a latitude e a longitude. Na época, uma empresa de Criciúma foi fazer um trabalho em São Paulo e eles exigiram que fizesse por esse método. E lá na USP tinha um catálogo calculado na França e eles não conseguiram cópia desse catálogo. E eles me perguntaram se eu podia fazer um catálogo. Eu tinha uma certa folga na universidade, eu dava aula à noite, e às vezes chegava mais cedo, aí eu comecei a trabalhar nesse catálogo. E eu fiz um catálogo brasileiro. Então, nesse livro está esse catálogo, algumas fórmulas inéditas que eu introduzi na área de astronomia de campo. Então, nós vamos resgatar esse material e vamos publicar. Atualmente, eu estou revisando um livro que eu já editei há 30 anos atrás, na área do sistema UTM, e ampliei para os demais sistemas de coordenadas planas, incluindo o sistema LTM, Local Transversa de Mercator, e RTM, Regional Transversa de Mercator, além do sistema UTM, né? Ô, Zacarias, é bom lembrar que o DENIT, em todas as rodovias federais, exigem o sistema LTM para coordenadas no levantamento topográfico para o projeto. A VALEC, que é a instituição brasileira que trata de ferrovias, é um órgão público oficial, também exige o sistema LTM. E não existe no Brasil bibliografia nesta área. E tudo começou com o antigo DR de Santa Catarina, hoje é DEINFRA. Havia uma diferença entre a distância horizontal medida no campo e a distância plana UTM calculada. E eles estavam preocupados, porque na hora de alocar a estrada não fechava as distâncias, né? E eu fui contratado para uma consultoria, isso aí nos anos 70. E eu sugeri a utilização do sistema LTM. Não era conhecido, ninguém sabia desse sistema. E eu falei que ele era muito próximo do plano topográfico local. E naquela época,
ô Zacarias, não existia GPS ainda, então não existia um estudo sobre o sistema de coordenadas geocêntricas, cartesianas, né? E a gente já usava, naquela época, para a construção das fábricas de cimento da Votorantim, um plano topográfico local. E eu calculava através da transformação de azimuth, do azimuth plano UTM para azimuth verdadeiro. E transformava a distância plana UTM em distância horizontal local e criava o plano topográfico. O cálculo por esse método é o mesmo que contém na NBR 14166 para a rede de referência cadastral municipal. Então, os valores são os mesmos. Só que esse que eu tenho é um feijão com arroz. É fácil de entender. Já publiquei na revista A Mira e estou gravando uma videoaula sobre esse sistema. Então, muitos profissionais, principalmente engenheiros civis, deixavam de participar das concorrências por não saberem trabalhar nesse sistema de coordenadas LTM. Alguns trabalhos, Zacarias, saíram errado. A duplicação da BR-101 nos anos 80, né? 90, 80 a 90, teve erro de até 200 metros, porque o profissional que foi fazer o projeto, usando LTM, não sabia usar o sistema e deixou erros grosseiros, né, no projeto. Professor, esse sistema aí também está no curso que a revista Mira lançou, né? De geodésia. Assim, Zacarias, eu acho que tu conhece esse material. É um material que a gente chama de curso de geodésia aplicada, que é esse livro que eu estou revisando e vai sair em breve. Além do sistema UTM, nós tratamos do sistema LTM, RTM, o sistema Gauss-Krieger, que foi usado em Brasília, e a Petrobras usou no início das suas atividades, com o vértice Aratu, em Salvador, e também foi usado pela Prefeitura de Porto Alegre no mapeamento da área urbana da região da Grande Porto Alegre. Então, eu coloco também nesse livro o Sistema Cartográfico do Distrito Federal, é o CICAD, que é uma salada. O CICAD é formado pelo elipsoide de Rayford, aquele antigo, usando o vértice SAD69. E lá em Brasília, antes do sistema novo, que agora é SIRGAS, se fazia muita confusão. Eu cheguei a dar mais de 6 cursos em Brasília para os profissionais trabalharem com o CICAD, que é o Sistema Cartográfico do Distrito Federal. Então, Zacarias, muitos profissionais tiveram que refazer o trabalho. Eu não vou citar nome de empresa, mas teve uma grande empresa que fez um projeto de uma ferrovia para Valec. E sabe que é trabalhoso fazer um projeto, né? Eram centenas de quilômetros. Só que, quando eles apresentaram, os técnicos da Valec rejeitaram o projeto. Não, tem que ser o sistema LTM. E eles argumentaram, mas lá na empresa ninguém sabe trabalhar nesse sistema. Então, procure alguém e façam de novo. A empresa teve um prejuízo enorme e teve que refazer todo o projeto. Pois é. Me diga uma coisa, o curso ainda está disponível ainda na revista, não está? Está. Quem tiver interesse em fazer esse curso, é um curso à distância, né? O material didático é composto por uma apostila de 250 páginas, com todo o conteúdo programático, vai ser a base do livro, né? São 24 planilhas no Excel, com o manual de uso, que efetuam todos os cálculos nos diversos sistemas. As videoaulas, algumas delas estão disponíveis no YouTube, né? Outras são entregues no ato do material didático. E depois recebe um certificado de 180 horas aulas, né? E o nome do curso é Geodésia Aplicada.
ou Sistema de Coordenadas Planas, UTM, que daí engloba também LTM e RTM. Muito bom. Professor, conte aqui para a gente a história da revista Amira, que por muito tempo foi o nosso, a nossa boia de salvação. Sempre quando a gente tinha algum problema dos anos 80, 90, que não tinha ainda a internet, a gente recorria à revista Mira. Conta para a gente a história aí da revista Mira. Bom, a revista Mira, ela nasceu de um jornalzinho da Associação dos Engenheiros Agrimensores de Santa Catarina, chamado O Azimuth. Nesse jornalzinho, além das notícias sociais, notícias de eventos, eu colocava algum problema de topografia com a solução, né? E uma diretoria da associação não quis mais continuar com o jornalzinho, por causa do custo, né? Então, eu fiz alguns com desembolso próprio, né? Eu fiz alguns, aí como não teve muito interesse de continuar, e já tinha leitor desse jornalzinho em todo o Brasil, eu fundei, então, a revista Amira, em dezembro de 1990. Ela começou com um tamanho pequeno, né? Com poucas páginas e sem publicidade. Teve um congresso de engenharia e agrimensura em Jundiaí e as empresas, a Santiago e Cinta, a Furtado Schmidt na época, a Lesi Teodoli, essas empresas ficaram interessadas em colocar publicidade na revista. E a gente abriu, então, o espaço para publicidade. Nos anos 90, ela passou para tamanho normal de revista e em 2019, com a crise que se estabeleceu, e depois por causa também da pandemia, nós deixamos de publicar em papel. Atualmente, ela está sendo publicada online, a leitura é gratuita no site da revista Mira, e é bom dizer, Zacarias, essa revista ela é lida em mais de 70 países do mundo. Depois do Brasil, o país com maior número de visualizações é os Estados Unidos, que na última edição teve mais de 3.000 visualizações. Depois, na sequência, o maior país com visualização é o México, depois vem para o Peru, Colômbia, Bolívia, Argentina, Chile, depois os países da África, Moçambique, Angola, depois na Europa tem Itália, França, Espanha, Portugal, e por incrível que pareça, fora da América, o país com maior número de visualizações é Marrocos e depois é Egito, né? Então, é uma revista, digamos assim, de abrangência mundial e está escrita em português. Nós tivemos proposta de empresas que vendem equipamentos topográficos na América do Sul para fazer uma edição em espanhol, mas eles leem em português. Não há muita dificuldade de compreender o português. Tá certo. Professor, além da revista, o senhor também tem alguns livros, né? Você tem um livro aí falando sobre o folclore político, da política interiorana? Assim, Zacarias, depois de ter escrito 5 livros na área de engenharia, quando eu me aposentei na universidade, eu sempre viajei, eu dei curso em todas as capitais brasileiras, em mais de 50 cidades do interior. Tive, ao longo de todo esse tempo, mais de 5.000 alunos nesses cursos. Fizemos mais de 20 seminários no país inteiro, né? Só sobre a regularização fundiária, né? E o Sinter, nós chegamos a fazer 12 seminários, do Rio Grande do Sul até o Nordeste. Aí eu fiz um livro de humor. Assim, agora eu vou fazer um livro para o pessoal rir um pouquinho. E é folclore político, assim,
muitas histórias de prefeitos. Quando eu viajava, nos intervalos, nos coffee break, o pessoal falava histórias dos prefeitos. Eu anotava algumas, juntei e fiz um livro que é as histórias do prefeito de Carvópolis, em homenagem ao carvão aqui, né? Então, é um prefeito muito folclórico aqui, né? E eu cheguei a fazer algumas histórias deles e completei com outras histórias, e é um livro de humor. No futuro, eu vou abrir um canal no YouTube para divertir o pessoal. Então, vai ser mais humorista aí na praça. Então, a gente vai contar algumas piadinhas para alegrar o pessoal. Não vai fazer concorrência com meus conterrâneos, não. Nós aqui no Ceará, nós dominamos o humor, viu? A grande maioria dos humoristas brasileiros são cearenses, né? Mas não. Mas tem vaga para mais um. Tem vaga. Como é? E aquele livro que você também está pensando em fazer sobre as histórias da topografia? Não, eu tenho praticamente pronto, porque eu publiquei na Mira, algumas vezes a gente chamava de entretenimento, né? E algumas historinhas assim. Aí eu juntei algumas delas, né? E vou publicar como folclore da topografia, né? Histórias engraçadas e folclóricas da topografia. Algumas até ocorreram, Zacarias, e são verídicas. Por exemplo, uma que eu citei aí numas edições do Teodolito, numa obra, o motorista ia com a Kombi buscar os topógrafos no alojamento, né? E teve um dia que o motorista não foi trabalhar e foi outro no lugar dele. Aí ele parou a Kombi na frente do alojamento, o pessoal embarcou na Kombi e ele deu a partida. E um falou, não, para, que falta o Teodolito. E o motorista falou, Teodolito, se quer, ele vai a pé. Ele dormiu, ele está dormindo ainda. Ele pensava que era uma pessoa. E tem uma outra historinha também, de um auxiliar de topografia, foi contratado para auxiliar, né? E no primeiro dia de trabalho dele, o topógrafo foi no campo e o chefe dele foi junto, explicar o que queria, o detalhamento que queria, né? E estava ali o auxiliar junto, né? Aí ele falou assim, bom, para detalhar essa parte aqui, tu joga o auxiliar lá embaixo, né? E de lá tu faz o trabalho. Aí o auxiliar olhou para ele e disse assim, joga a mãe de vocês, eu estou indo embora. Deve ter muita história dessa aí, viu? Eu quero ver quando lançar quando lançar esse livro, eu quero comprar, eu quero me divertir um pouco. Zacarias, teve muitos casos próprios, né? Uhum. Por exemplo, eu estava numa mina fazendo medidas e aí um auxiliar meu subiu, né? Só que eu fiquei segurando a fivelinha da trena, né? E aí eu pedi para ele qual a medida que estava dando. Aí ele deu uma medida lá, a 37. Aí eu falei para ele, tá errado, tu tá medindo em pé. Aí ele assim, então espera um pouquinho que eu vou sentar para fazer a medida. Ele achou que era por ele estar em pé, né? É que do lado da trena é em metros e do outro lado Era em pé. pé, né? Um fato bem curioso também. Eu tinha algo em torno de 15 equipes no campo e eu visitava as equipes. Às vezes eles estavam lá no meio do mato, lá, e eu ia lá, acompanhava bem os trabalhos, né? E numa dessas idas, eu cheguei na profissional com Teodolito, na época era Teodolito, e olhei um papel escrito lá na frente. E eu, curioso, não quis perguntar o que estava escrito no papel, né? Assim, não, eu vou lá ver, curioso, né? Eu caminhei, aí estava escrito no papel, fim da picada. Alguém tinha que escrever, deixou lá, foi? No fim da picada? Uma outra caderneta de campo. Lembra que na época a gente anotava em caderneta, né? Era tudo escrito. Aí eu pegava a caderneta do pessoal para dar uma olhada, né? E eu cobrava muito da caligrafia, porque às vezes o calculista pegava a caderneta, não entendia. Aí teve uma caderneta lá que estava um croquis e estava escrito MP.
MP. Aí no outro dia, eu fui perguntar, pô, mas o que significa este MP aqui na caderneta? Ou seja, estava escrito assim, ó, parou por MP. Aí eu perguntei, mas o que é esse... O que significa isso? Ah, é maribondo MP. É maribondo na picada. Se o cabo for, eu vou dizer, viu? Então, Mas, tem muita história dessas por aí, né? Tem muita história dessa por aí. Zacarias, então eu aproveito o teu canal, a grande audiência do teu canal, já vi várias entrevistas tuas ali, do Regis, né? O Regis é meu amigo, né? Foi muito tempo professor da USP, lá do Departamento de Transporte, né? Então eu faço um convite para o pessoal assistirem às videoaulas no meu canal do YouTube. São 25 videoaulas, né? E começa assim com topografia básica. Tem uma videoaula para iniciantes com definição de azimuth, rumo, medidas lineares, agrárias. Avança, nós temos ajustamento de poligonais, temos na área de geodésia, nós temos o sistema LTM, sistema RTM, sistema UTM, né? E os vídeos também. Os vídeos eles são muito vistos. Como a mira ela tem uma penetração muito grande a nível mundial, os vídeos também. Nós temos vídeos aí lançados em 3 meses com 5.000 visualizações. Pois é. Professor, eu acho isso aí é muito importante, porque hoje, com o advento dessa tecnologia embarcada dentro dos equipamentos de topografia, muitos deixam de procurar conhecer os conceitos, os cálculos da topografia, né? E a topografia não mudou. O que mudou foi os equipamentos, que estão mais embarcados, mas você precisa conhecer as noções, os conceitos, as fórmulas da topografia para que você possa crescer profissionalmente. Isso eu estou falando para esse profissional que está começando agora, né? Que tem em suas mãos um RTK, uma estação total, entendeu? Nós que já passamos por teodolito, pela cardeneta, que era escrito, a gente tinha por obrigação de aplicar aquilo. Hoje, não. Zacarias, quando eu comecei na topografia, como auxiliar do meu pai, eu usava a régua de cálculo. E eu até levei um tempinho para aprender, né? E o meu pai teve paciência lá, até eu aprender. Eram feitos os cálculos através da régua de cálculo. Sabe como é que funcionava? O pessoal mais antigo sabe. Tinha uma planilha enorme, tinha quase 1 metro de comprimento. Aí começava com a estação, ponto visado, depois o azimuth inicial, o ângulo horizontal, depois o azimuth, as funções trigonométricas dos azimuths, seno e cosseno, a distância. E a gente ia calculando, né? Multiplicava o seno do azimuth pela distância, dava a projeção X, o cosseno do azimuth vezes a distância dava a projeção Y, depois fazia a soma, determinava o erro. E lá no finalzinho ainda tinha a DDM, a dupla distância meridiana, duplas áreas, né? E tinha que bater, né? Calculando as áreas, né? Então, o meu pai, na época, eu estava no primário, curso primário, né? Ele me ensinou a usar a régua de cálculo e a fazer as multiplicações. O seno e o cosseno, o pessoal mais novo não sabe, mas o seno e o cosseno a gente extraía da tabela. Tinha uma tabela de trigonometria, os ângulos eram arredondados para minuto, até porque os teodolitos da época, os que eu trabalhava no início, que eram os Zúlio, né? Era grau e minuto, não tinha segundos, né? Além disso, ainda tinha que usar uma lupa. Depois, Zacarias, o meu pai comprou um teodolito mais moderno, foi um DF Vasconcelos.
É assim mesmo, é assim mesmo. Professor, foi um prazer aqui ter com você. A conversa foi muito agradável, né? Muitas histórias para ser contadas e foram contadas. E me orgulha muito ter a oportunidade de ter um personagem histórico, porque para mim o senhor é a história viva da topografia e da geodésia aqui no Brasil. E eu só tenho a agradecer por você ter aceito o meu convite. Aí eu queria que o senhor aí deixasse uma mensagem para quem está agora começando aí na topografia, na geodésia, uma palavra para que eles possam ouvir do senhor uma palavra de incentivo. Deixo agora a palavra para o senhor. Ô, Zacarias, eu agradeço bastante essa oportunidade, né, nessa entrevista, de eu me apresentar. Para quem está começando na área e quem está na área e está um pouco desacreditado em função da crise da pandemia que ocasionou em todos os setores, incluindo a topografia, nós temos muitas atividades que vão aumentar de forma significativa esse mercado de trabalho para os profissionais de topografia. O principal deles é a regularização urbana e o georreferenciamento de imóveis urbanos. Só não está oficializado no Brasil ainda, porque o CONFIA ficou de fazer as normas. Ele reuniu conselheiros e alguns professores foram convidados, só que acabou o mandato dos conselheiros e o trabalho não foi concluído. E, dessa forma, não foi publicado, não foi homologado. Então, quando estiver pronto as normas para o georreferenciamento de imóveis urbanos, a estimativa é que tenha mais de 60 milhões de lotes urbanos para ser georreferenciado, vai ser um mercado enorme. Atualmente, a Receita Federal lançou o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Está previsto que o lote, após ser georreferenciado com coordenadas geodésicas do Sistema Geodésico Brasileiro, que é o SIGAS 2000, ele vai receber um número, um código, que é o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, para ir para cartório. Só que no Brasil se atropela as coisas, né? Ou seja, o que a Receita Federal já oficializou o CIB, sem oficializar as normas para o levantamento cadastral. Ou seja, eles querem fazer uma casa e começar a construção pelo telhado, né? Então, assim, é um enorme mercado. A regularização fundiária urbana, que é o REURB, né? E uma série de outras atividades vai fazer com que esse mercado cresça e cresça muito. Alguns, mais otimistas, acham que vai triplicar nos próximos 2, 3 anos o mercado de trabalho para os profissionais de topografia. E eu acredito nisso. Pois está ok. Professor, muito obrigado. Tenha uma boa noite e a gente se vê na ANT. Boa noite para todos. Obrigado.